Bom, pessoal do nono ano, segundo vídeo aí, né, se referente à segunda semana, professor Wesley novamente, na matéria de ciências. Nós vamos continuar com o mesmo tema, matéria e energia. Eu vou fazer um comentário, né, sobre essa matéria e logo em seguida as atividades. Vou utilizar essa imagem aqui, ó, representando as mudanças de estado físico da matéria. Neste caso aqui, especificamente, nós temos, olha só, resumidamente temos as seguintes 5 mudanças de estado físico. Mudanças de estado físico. Então nós temos aqui sólido, líquido e gasoso, né, as 3 formas tradicionais aí da matéria. Quando a água ela sai do vapor e passa para líquido, liquefação. Quando essa água sai do líquido e volta a ser vapor, vaporização. Quando a água líquida sai do sólido, aliás, quando a água sólida, né, o gelo, vai para o líquido, fusão. E quando é o contrário, solidificação. Se ocorrer a passagem do sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido, nós temos a sublimação. Ok? Então vamos lá para a interpretação das atividades, das questões. Vamos pegar aqui. Aqui interessante, ó, essa imagem. É importante para a gente entender a diferença, né? Toda vez que nós tivermos uma substância sólida, tem algumas exceções, nós vimos o caso do gelo, né, no primeiro vídeo. Quando nós tivermos uma situação como essa, olha só, as moléculas muito unidas, próxima da outra, olha, muito juntinhas. Aqui nós temos, olha, mais densidade, mais denso. Aqui, ó, é mais ou menos denso, ou seja, densidade média, né? Aqui é médio, ó, média densidade. E aqui, ó, menos denso. Densidade aqui é baixa. Então nós temos, ó, alta densidade, média densidade e baixa densidade. Então quem é mais denso? O sólido. Porque as moléculas estão mais unidas. Quem tem densidade média? O líquido, porque existe espaço, né, entre as moléculas. Quando o espaço aumenta entre as moléculas, então nós temos baixa densidade. Quem tem baixa densidade é o gás, gasoso. Então vamos só entender aqui para ficar fácil, ó, a compreensão. Moléculas muito unidas, geralmente mais pesado. Moléculas mais espaçadas vai ficando mais leve, aqui mais leve ainda, por isso que a água consegue flutuar e se espalhar no ar, porque ela fica mais leve. Então ela evapora. A evaporação, porque as moléculas estão mais longe, fica levinho, sobe, evapora, ok? Então esse é o entendimento aí. Bom, agora vamos aqui então para a atividade. Olha, primeira questão. Algumas pessoas usam bolinhas de naftalina no armário para afastar traças e baratas também, né? Depois de algum tempo, essas bolinhas somem. Qual o estado físico que se encontram as bolinhas de naftalina antes de sumirem? Então, antes da bolinha de naftalina sumir, qual que é o estado em que ela está antes dela sumir? Sólido, né, pessoal? A bolinha está sólida. E depois que some, ela vira vapor. Então, ó, vapor, ela é gasosa, né? Deixa eu tirar aqui. Então, ó, antes de sumirem, sólido. Depois que somem, gasoso. Então, se a gente olhar naquela imagem, voltar lá na imagem e olhar, como é que é chamada a passagem do sólido diretamente para o gasoso? É sublimação.
Sublimação. Ok? Então, ó, o que será que acontece com elas? Ocorre a sublimação. Hein? As bolinhas, elas sublimam. Passam do sólido para o gasoso. Ok? Bora lá, então. Segunda questão. Sabemos que o ouro é encontrado na natureza em forma de pedras ou grãos. Qual é o estado físico do ouro? Bom, muito fácil, né, gente? O estado físico do ouro, que é encontrado na natureza dessa forma, é sólido. Bom, atividade número 3. Quando colocamos roupas molhadas no varal em dias quentes, então a roupa está como mesmo? Molhada. Em dias quentes, percebemos que as roupas, depois de um tempo, ficam secas. Qual o estado físico que encontra a água nas roupas molhadas e nas roupas secas? Ó, gente, molhada, líquido, né? A seca, gasoso. Como é que é chamado mesmo? Olha só, olha. O processo que sai do líquido para o gasoso é vaporização. O líquido vira vapor. Ok? Atividade 4. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Por que isso acontece, pessoal? Bom, vamos entender o seguinte. A moringa, eu sou péssimo para desenhar, né? Mas é um negócio mais ou menos assim, meio gordinho assim, ó. A água, ela fica ali dentro conservada, certo? A água está aqui dentro, ó, e bem conservada aí. Ela demora, né, a esquentar, mesmo com calor. Então, por que ela é utilizada para conservar? Veja bem, o material que forma a moringa, parte verde aí, ó, impede que as ondas de calor, ó, elas consigam entrar com facilidade dentro desse recipiente. Então, o material, a cerâmica, né, o barro, dificulta a passagem de calor para dentro do recipiente. Então, dificultando o processo de vaporização ou aumento de temperatura, né, dentro da moringa aí. Ok? Temos também uma explicação em relação à pressão e temperatura, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Temperatura e pressão, ó, são fatores que influenciam nas mudanças de estado físico. O aumento ou diminuição da temperatura pode alterar o estado físico da matéria. Então, a pressão e a temperatura também influenciam na conserva da água dentro da moringa, beleza? Atividade 5. Ao colocar a água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo esse fica molhado por fora, devido à formação de minúsculas gotas de água. Para procurar explicar o fato, propuseram-se algumas hipóteses aí, seguintes, né? Então, quando você pega um copo de água gelada, põe em cima da mesa ali, daí a pouco ele começa a molhar todo por fora. Qual que é a explicação disso? Se aparece água do lado de fora do copo, então o vidro não é totalmente impermeável. Então, na letra A está dizendo o seguinte, que a água passa de dentro do copo para fora, por isso o copo fica molhado. Isso aqui, ó, já pode descartar, porque isso aqui é errado, ok? Letra B. Se aparece água do lado de fora do copo, então deve haver vapor de água no ar. Com certeza, né, gente? O ar, a umidade do ar, então tem moléculas de água no ar. O vapor d'água, entrando em contato com as paredes frias do copo, se condensa em minúsculas gotas. Correto. Então, esse daqui está certo, ok? Letra C. Qual a hipótese interpreta melhor os fatos? Como você justifica a sua escolha? Olha, a hipótese que interpreta melhor os fatos, com certeza é a B. Por que é a B? Qual que é a justificativa disso, pessoal? É a letra B porque
o copo ele é impermeável, o copo, as paredes do copo não permitem passagem de água, então a letra A está errada. E com certeza tem vapor de água no ar. Quando o ar mais quente entra em contato com a parede fria do copo, ocorre a condensação das moléculas de vapor de água no ar e aí forma aquelas gotas de água que tem, geralmente, né, por fora do copo. Então é isso que acontece, é como se fosse um choque térmico, né? E aí as moléculas de água condensam o vapor de água, é como se estivesse formando uma chuva ali do lado de fora do copo. É bem parecido com o processo de formação da chuva. Condensação do vapor formando as nuvens e automaticamente a chuva, ok? Atividade número 6. Durante a noite, principalmente em noites frias, o vapor de água do ar entra em contato com a superfície fria, como as folhas das árvores, as pétalas de flores, a lataria e os vidros dos automóveis e outros. Então ali o vapor de água passa por uma mudança de estado físico, formando gotículas de água líquida chamada de orvalho. Qual o nome dado a essa mudança de estado físico? Então vamos entender o seguinte, olha. Qual estado que a água estava? Durante as noites ela estava no estado de vapor, ela estava no estado gasoso, ok? Aí ela passa, por uma mudança de estado físico, formando gotículas de água. Então aqui ele passou para líquido. A passagem do gás para líquido, como que é chamado a passagem de gasoso para líquido? O nome é liquefação, ok? Então, qual é o nome dado a essa mudança de estado? Vamos conferir isso, olha só, vamos voltar aqui naquela imagem, no início aqui da matéria, olha só, a passagem do gás, né, do gasoso, vapor, diretamente para líquido. Olha aqui, vapor, que é, né, o gás, a nuvem, para líquido, liquefação, ok? Vamos voltar lá. Atividade de número 6, né? Finalizamos, então, finalizamos aí mais uma correção da atividade aí da semana, segunda semana, ok, pessoal? Beleza? Então, até o próximo vídeo, a terceira semana. Até mais, pessoal.